Hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês de perguntinhas que eu postei lá no Facebook pedindo pra vocês fazerem perguntas sobre controle de ovulação, tanto com ultrassom quanto com testes de urina, para que eu pudesse responder as perguntas. Bom, eu vou responder de acordo com o meu conhecimento e a minha experiência, né? Porque eu faço controle de ovulação há mais de um ano, então eu tenho alguma experiência sobre isso, já li algumas coisas e assim como o teste de ovulação também. Então eu pedi para vocês colocarem as perguntinhas lá e à medida que eu souber eu vou respondendo para vocês. A Stephanie de Jesus, ela perguntou assim: sempre escuto falar em coito programado. Queria que você explicasse um pouco sobre isso. Coito programado, o que seria? O coito é o momento, assim, da ejaculação em si dentro da mulher, para engravidar, né? É o coito. Programado seria o seguinte: fazer uma espécie de programação para você fazer o coito no momento que seria mais propício para engravidar. Como que é feito? Tem várias formas. O coito programado mais simples, que é o que normalmente eu faço, principalmente agora depois da cirurgia, é você fazer o controle de ovulação com ultrassom de preferência. Pode ser feito também com teste de ovulação de urina, mas o de ultrassom é mais garantido, mas você pode tentar os dois. E à medida que você vê que você vai ovular, ou que você ovulou, é você ter relação sexual um pouco antes de ovular e um pouco depois. Por exemplo, eu vou lá fazer um controle de ovulação hoje, aí eu vejo que eu tô com um folículo lá e a médica... Só que assim, tem que ser um médico bom que possa saber mais ou menos isso. Ah, você vai ovular mais ou menos amanhã à noite. Então eu vou ter relação sexual hoje e vou ter relação sexual depois de amanhã, né? Cada médico recomenda de uma forma, tá? Mas em geral é assim. Pode-se fazer também com teste de urina. Normalmente com teste de urina, o teste deu positivo. Quando o teste de urina dá positivo, normalmente você vai ovular no dia seguinte. Por quê? Porque esse teste de urina, ele detecta quando pega o pico, né, a elevação do hormônio LH, que é o luteinizante. Então, assim, se o LH subiu bastante, ele que vai fazer romper o folículo. Então, provavelmente vai ovular no outro dia. E também se recomenda namorar no dia anterior ou no próprio dia. Depende de cada um. Esse seria o coito programado mais simples. Aí existe outros coitos que entram outras medicações. Tem um outro também que entra uma medicação só, que é o Choriomon, que é o que eu normalmente usava, ou o Ovidrel, que são medicamentos para romper o folículo. Normalmente são usados para pessoas que o folículo demora para romper, ou então se o médico realmente quer programar o coito. Porque assim, quando você usa essa injeção, no prazo de 36 horas você vai ovular com certeza, né? Vai romper o folículo. Aí se o óvulo é bom ou não, daí já é outra coisa. Então aí você consegue ter uma precisão melhor. Não, daqui 36 horas no máximo eu vou ovular. Então dá pra ter relação X hora, que normalmente é o médico que manda. Então, resumindo, seria mais ou menos isso o coito programado. A Luana Lima perguntou: sobre os exames que você fez estão normais? Ou tem alguma causa que está atrapalhando na gravidez? No caso, Luana, essa pergunta não entraria nesse vídeo, mas eu já respondi pra vocês, assim, aliás, tem vários vídeos aqui no canal sobre a minha rotina de tentante, as investigações após o aborto, como que ficou depois da cirurgia. Dá uma olhadinha lá que tá tudo na mesma playlist de tentante, aí você vai conseguir, se você tiver alguma pergunta específica e quiser me chamar em box também pode ser, tá? A Renata Barcelos perguntou assim: eu comecei no 9º dia do ciclo e no último dia estava, 16º dia do ciclo, o exame deu que não tinha folículo dominante, mas eu tive todo o processo: ovulação, dores pélvicas, umidade, dor do lado, ou seja, é como se eu não fosse ovular, mas a temperatura basal subiu no 8º dia do ciclo. Vai entender o que aconteceu. Hoje eu estou no 24º dia do ciclo, e minha menstruação foi dia 15/9. Será que eu ovulei? Bom, então deixa eu tentar entender a sua pergunta. Você disse assim, que você teve todo o processo, ovulação, você não teve ovulação. Porque se não foi visto um folículo, a não ser que a pessoa que fez o folículo seja muito mal qualificada e ela não tenha enxergado um folículo lá. Porque para você ovular, você precisa ter um folículo dominante. Ou tem gente que tem mais do que um, rompe mais do que um. Então você precisa ter um folículo lá e ele romper. Assim, é assim que é determinada a ovulação. Só você ter o folículo não significa que você vai ovular, porque ele pode tanto regressar, ele diminuir, não romper, como já aconteceu comigo, quanto ele romper e talvez nem liberar óvulo, que é um pouco mais difícil. Então, assim, o que eu entendi, pelo que você está falando, é que você teve todos os sintomas de ovulação. É possível acontecer isso. Por quê? A dor que a gente sente, dor de ovulação,
nada mais é do que a estimulação do ovário. O FSH é um hormônio que ele começa a ser produzido na fase pré-ovulatória e que ela faz com que seja estimulado o seu ovário para que você forme folículos e desses folículos tenha óvulos e rompa. Enfim, daí é toda uma sequência. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso também, tem um vídeo aqui no canal, vou tentar colocar todos aqui na descrição, que chama sobre ciclo menstrual, que daí explica certinho como que é o ciclo todo, todos os hormônios, a ordem certinha. E essa estimulação, ela dói, ela provoca essa dor. Tem pessoas que não sentem, tem pessoas que sentem. Então, o que deve ter acontecido pelo que eu percebi? Começou a acontecer todo aquele processo para tentar estimular o seu ovário. O muco aconteceu, porque o muco nada mais é do que uma reação também do FSH, com a entrada ali do LH mais ou menos naquele período. Beleza. Só que o que aconteceu, já que você não viu o folículo? Você não formou nenhum folículo, tá? Então, assim, não foi pra frente, não seguiu a ordem, alguma coisa ali bloqueou. O que poderia ter acontecido, mas eu acho que não é o caso porque você mesmo disse que não tinha folículo, também pode acontecer tudo isso. Formar folículo vai fazendo tudo, só que daí você não ovula, esse folículo não rompe. Então, pelo jeito, você não teve uma ovulação, e quando você não tem ovulação, é difícil de você calcular a fase lútea, que é o período após a ovulação, que normalmente é de 12 a 15 dias em média, né? Então, provavelmente pode ser que você ache que sua menstruação atrasou, pode ser que ela desça antes, tá? É que isso aqui faz tempo também que você comentou, então acho que pode ser que ainda não tenha, você já tenha menstruado. A Stephanie Jesus, ela escreveu novamente: eu acompanhei meu ciclo mês passado com testes de ovulação e deu positivo no 18º dia do ciclo. Só que no fim do ciclo, positivou também no 31º até o 34º. Tive o atraso. Veio a M só no 45º dia do ciclo. Meu ciclo é de 30 a 34 dias. Isso já aconteceu com você? De pegar o positivo do teste de ovulação no fim do ciclo? Olha, gente, essa questão de utilizar o teste de ovulação até o final do ciclo é um pouco perigoso. Tem muita gente que quer usar o teste de ovulação para detectar a gravidez também. Por quê? Porque o LH, ele digamos que é um hormônio primo do beta, né? Do HCG, que é o hormônio da gravidez. Então, por isso, tem muitas mulheres grávidas que elas fazem o teste de ovulação no final do ciclo e ele positiva. Só que assim, isso pode ser uma pista que você está grávida, mas não necessariamente. Então, toma muito cuidado com isso. O fato dele ter positivado tantas vezes no seu ciclo, 18º dia, depois do 30º ao 34º, o que me parece é o seguinte. Primeiro, eu preciso falar que o teste de ovulação de urina, ele não é tão confiável quanto o ultrassom, por exemplo. O que ele detecta, como eu já falei, é o pico do hormônio LH no corpo. Ele tem vários picozinhos durante o ciclo. É lógico que ele teria, teoricamente, ter um pico bem maior para fazer você ovular. Mas às vezes você está com algum descontrole hormonal e acontece esses picos no final do ciclo ou em outra parte. Então o que acontece? Não tem como a gente saber o que aconteceu. O seu ciclo ter demorado 45 dias já não é uma coisa legal. Pode ser que você não tenha ovulado. Até porque, como você teve esses picos em momentos diferentes, isso dá uma pista de que você não ovulou. Então, se eu fosse você, eu procurava o seu médico para ver essa questão dos hormônios, fazia alguns exames hormonais, conversa com ele sobre isso, sobre o LH, e tentaria fazer o controle, então, já que você tem esse probleminha, de repente, com ultrassom, né? Se você não tiver essa possibilidade de fazer com ultrassom, beleza, mas eu acho que é legal você tentar medir a temperatura basal também, que pelo que tentar se empoderar mais e sentir outros sintomas do corpo para tentar associar todos eles para saber realmente quando é sua ovulação, tá? E uma coisa legal, assim, que fica um pouco mais fácil de você ter pista, se você for fazer calendário, é que não necessariamente acontece, mas normalmente a fase lútea, ela tem um padrão, né, da mulher, normalmente. Então, o que você tem que tentar pensar? Eu sempre menstruo no 34º dia, então você conta uns 14 dias antes, seria o 20º mais ou menos, então talvez você ovule por ali. Então é uma pista legal. Ana Carolina Jesus: Nádia, eu fiz controle de ovulação no primeiro ciclo e engravidei. Torço que com você dê super certo. Legal, eu também. O primeiro controle que eu fiz de ovulação com ultrassom eu engravidei.
que foi a última gravidez, só que eu perdi. A Ana Paula Salviano perguntou, está fazendo FIV, Nádia? Não, não estou fazendo fertilização. Aí a Alexandra perguntou, com qual tamanho o folículo eclode? Olha, tem até uma resposta aqui, que uma outra pessoa respondeu, mas é o seguinte, não existe um padrão. Tem vários estudos que apontam que o folículo rompe com um óvulo bom, porque às vezes quando ele passa muito do tempo de romper, digamos que esse óvulo ele não tá mais, ele passa do maduro, sabe? Então, existem estudos que indicam que um tempo bom para romper é de 19 milímetros a 24, tá? Seria o mais ideal. Só que existem relatos de folículos que rompem antes e depois desse tamanho e que tiveram sucesso, que no caso seria a gravidez. Então, assim, para toda regra tem uma exceção, e isso não é uma regra, mas a gente, vamos dizer assim, que a gente tenta ver conforme os estudos médicos, os estudos científicos. Então, o que tem na literatura, o que tem dito é mais ou menos isso, de 19 a 24 milímetros. Priscila Reis, fiz coito programado após a estero e consegui meu positivo, método muito bom, mas meu marido tomou Vitergan há alguns meses também. Queria que você passasse algum aplicativo fácil de usar e confiável para fazer o controle de ovulação. Bom, que ela também fez algumas outras observações aqui, mas assim, o controle de ovulação mesmo não se faz com aplicativo, mas existem aplicativos que auxiliam no controle, né? Vocês me entendem. Então eu vou explicar pra vocês como fazer controle das duas formas, tá? Porque eu acho que ninguém me perguntou aqui como que é feito certinho, então eu vou dar as dicas. Primeiro sobre o teste de urina. O teste de urina são fitinhas assim como os testes de gravidez e você deve fazer assim. Não pode ser a primeira urina, ao contrário do teste de gravidez que é indicado ser a primeira urina, porque não pode ser muito concentrada. Os melhores horários para você fazer é das 10 da manhã às 8 da noite, tá? Só que o que acontece? Você tem que fazer, diferente do teste de gravidez, você tem que fazer todos os dias no mesmo horário. Porque daí você tem um padrão, digamos assim, de 20 em 24 horas. 20 em 24 horas você está fazendo aquele teste de ovulação. E uma forma legal de fazer seria o seguinte, o bom seria você começar por volta do 9º dia do ciclo, que é o mais garantido, porque dificilmente alguém ovula antes. Mas você tem que conhecer seu padrão e tentar começar um pouco antes do que você sabe que você ovula mais ou menos. Então, o indicado, assim, o padrão é no 9º dia do ciclo e você vai fazendo até ele positivar e até ele ir clareando, porque o certo é isso, é ele ir escurecendo, fica bem escuro e clarear. Eu vou colocar uma foto aqui de um teste positivo de ovulação. Tem dois tipos, ou a fitinha bem forte, né, a fitinha de teste bem forte, quase da cor do de controle, ou até mesmo da mesma cor. Aí você vai fazendo esse padrão e eu indico que você pegue uma folha de sulfite, uma folha de caderno e vai colando elas assim, que deixar a parte da fitinha que tá colorida bem uma embaixo da outra certinho, que daí você consegue visualizar melhor quando que ele deu positivo. E como eu já disse, o bom quando dá positivo é você ter relação sexual no dia seguinte. Aí você vai me perguntar assim, Nádia, mas eu sempre faço teste de ovulação e nunca dá positivo. Existem vários tipos de positivo. Eu já fiz testes de ovulação junto com o controle de ovulação de ultrassom só pra testar, e o meu também não ficou positivão, ele ficou um pouco mais escuro. Então seria, assim, pra considerar o seu positivo, o teste mais escuro do mês. Por isso que é bom você fazer vários, é legal você fazer, assim, uns 10 testes, mais ou menos, uns 10 dias, do 9º ao 19º dia do ciclo, depende de quanto você ovula, tá? Se você vê que, não escurece, escurecendo muito devagar, continue fazendo. Então, o teste de ovulação de urina seria mais ou menos isso. O teste de ultrassom, normalmente o médico indica quando ele quer, mas se você estiver fazendo meio que por sua conta, também é recomendado que você faça no 9º ou comece no 9º ou 10º dia do ciclo. Por que é bom esse tempo mesmo? Isso mesmo que você costume ovular mais pra frente, que foi uma coisa que eu aprendi. Porque se o médico for bom médico que faz controle de ovulação, o que ele vai fazer? Ele vai contar todos os folículos que você tem, vai ver toda a sua fase pré-ovulatória. Então é legal que ele faz todo esse acompanhamento, faz a medida do endométrio também, ver se ele vai evoluindo e ficando grande. Então assim, normalmente um controle de ovulação de ultrassom são três ultrassons, tá?
Normalmente, principalmente quando o pessoal faz em plano de saúde, que você libera lá na carteirinha, você tem direito a 3 controles, mas muitas vezes você não consegue ver esses 3 ultrassons. Eu, particularmente, acho que vale a pena você passar outro controle e você ver até a parte de você ovular. Outra coisa que eu vejo que muitas pessoas cometem erros assim, ou até mesmo o próprio médico, por exemplo, você foi lá, tem um folículo dominante, aí ele fala pra você tá no 3º controle. Vai romper amanhã. Beleza, você não vai mais lá. O ideal é o controle de ovulação terminar quando ele vê o corpo lúteo, que você já ovulou e tem aquele corpo lúteo. Por quê? Primeiro, pra você ter certeza que você ovulou, e se você precisar da base, assim, pra sustentar a sua fase lútea com progesterona, alguma coisa assim, você tem a data certa que você pode começar a tomar o remédio. E também para evitar cistos hemorrágicos. Isso eu já enfatizo muito, principalmente para quem toma indutor de ovulação. Você precisa fazer controle de ovulação. Você precisa, porque o indutor de ovulação, como ele induz a ovulação, ele hiperestimula o ovário, tem muito risco de dar cisto hemorrágico. Então você precisa fazer o controle de ovulação até o final, tá? Então, seria mais ou menos isso, eu explicando o que são os 2 tipos de controle de ovulação. A Ana Carolina Nunes está perguntando assim, Nádia, um médico recente me disse que coito programado não é tão eficaz para pacientes com endometriose, mesmo que tenha passado pela videolaparoscopia e tenham as trompas, ok? Ela não fez nenhuma pergunta, ela só comentou. Então, eu nunca ouvi falar sobre isso, não entendi o sentido disso, na verdade. Deve ter algum motivo que ele deve estar falando isso, mas o coito programado não é uma certeza, gente. É fazer uma programação certa, porque assim, se a gente não acompanha quando a gente está ovulando, é muito mais difícil a gente engravidar. Então eu não sei, eu acho que compensa sim, mas aí eu não sei com base em que ele tá falando isso, então eu não posso discutir com ele, fora que ele é médico, né? Então é isso, gente. Respondendo as perguntas de vocês e fazendo alguns complementos. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido útil. Se você tem alguma dúvida, comenta, coloca aqui nos comentários do vídeo que eu respondo pra vocês, tá? Se quiser também perguntar em box, assim, por mais descrição, pode me chamar lá que eu respondo. Então não esqueçam de curtir o vídeo. Compartilhe esse vídeo, gente, porque é uma informação muito útil pra muita gente que ainda bate bastante a cabeça nessa área. Então vamos ajudar as outras amigas tentantes, vamos compartilhar esse vídeo. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, tá bom? Beijo e até a próxima!